que é um apóstolo que eu li muito sobre ele, né? E aprendi muitas coisas lendo os livros que ele escreveu. E o apóstolo Paulo, em Atos 16, ele é chamado para pregar na Macedônia. Macedônia é a capital de Filipos, né? Então, fala assim, né? Atos 16, versículo 9 diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e nos ajuda. Aqui nós vamos ver o poder da oração, que o apóstolo Paulo, ele ora muito, e aqui em Atos 16 vão ser 3 pessoas libertas, né? O apóstolo Paulo também, antes de dizer, ele teve preso em outras prisões também. Ele ficou preso em Jerusalém, ele ficou preso em Cesareia, ele ficou preso em Roma, ele ficou preso também em Éfeso. E essa cadeia ela foi tão dura para ele que ele pediu até a morte. Olha que coisa, um cara que ora muito, libertou muitas pessoas, ganhou muitas almas para Jesus, e ele pede a morte. E nessa prisão ele escreve o livro de Filipenses, Colossenses e talvez a carta de Filemon, né? Então nós vamos falar agora da conversão de Lídia. Tá, no Atos 16 tá com ele Timóteo e Silas. Mas engraçado que Timóteo não é citado aqui, nesses versículos aqui, somente Silas. Então nós vamos falar da conversão de Lídia e sua casa. Olha o poder da oração. O poder da oração, do clamor, ela tem como salvar você e a sua casa. Uma vez eu fui indagado no serviço e perguntaram para mim: Celso, uma pessoa rica pode herdar o reino dos céus? Eu falei: lógico que pode. Para Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso não quer dizer que um homem rico que nem o Silvio Santos não pode ser salvo, e um rapaz da favela não pode ser salvo também. Ou vai salvar só o rapaz da favela e não vai salvar o homem rico. Por que isso? E a Bíblia aqui nos mostra que Lídia, ela era da cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira, todo mundo sabe, ela fica hoje na Turquia, onde está as 7 igrejas do Apocalipse. E essa mulher, ela morava lá. E essa mulher era rica, muito rica. Ela fazia seus tecidos, ela trazia seus tecidos da Turquia e levava para a Grécia. Ela atravessava o mar Egeu de barco. Então começa assim, ó: navegando de Troade, Atos 16, 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e uma colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Então Paulo teve uma visão e ele foi para essa cidade. Aleluia. Olha ele falando aqui, ó: no dia de sábado saímos da cidade à beira-mar do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentávamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, olha como foi a coisa, ela já aceitou a Jesus. Paulo estava pregando, Paulo orou, né? Primeiro Paulo orou, pregou, aí essa mulher ela foi batizada. Fala assim, ó: depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. Paulo, Timóteo e Silas foram para a casa dela. Você vê o poder da oração, o poder de quem clama. Essa mulher, ela foi salva, ela e toda a família dela, certo? Aí depois nós vamos lá para frente. Paulo, ele está, o vento está batendo aqui, tá? E aconteceu, mas lá na frente, no versículo 16 diz assim: e aconteceu que indo nós para
o lugar de oração, de novo Paulo orando. Nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito, que usava para pronosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são os servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Aleluia. Olha, o próprio demônio falando. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com ela, com aquela atitude, e dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ela naquele mesmo instante saiu. E ele naquele mesmo instante saiu. Olha o poder da oração. O poder da oração, ele tem como a gente orar e falar para o demônio: sai em nome de Jesus. Olha o que aconteceu aqui nesse lugar. Essa menina, ela era grega. A situação financeira dela não era boa. Provavelmente essa menina era uma menina moradora de rua, que o pessoal usava ela para fazer esses adivinhos, para ganhar dinheiro. Aleluia. Obrigado. E o pessoal usava ela para quê? Para ganhar dinheiro. Então, Paulo se irritou com ela, foi lá, que ela ficava falando. Aí Paulo foi lá e falou: em nome de Jesus sai. Você vê como que é as coisas. O evangelho, ele salva uma pessoa rica e salva uma pessoa pobre também. Esse é o poder da oração. Tá bom? E depois disso, o que acontece? O pessoal foi reclamar e Paulo foi lançado ao cárcere. Lá em Atos 25, fala assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos o ouviam. Olha que coisa interessante. Paulo estava no cárcere, com as mãos amarradas, e ele estava o quê? Orando e entoando hinos. Provavelmente ele estava orando, não era em voz baixa, e nem cantando em voz baixa também. Tá ele e Silas na prisão, estão cantando e estão orando. Até parece que eles estão numa festa, mas não, eles estão encarcerados. E antigamente, os presos dessa época, ele ficava preso e amarrado ao tronco. Eles ficavam presos e amarrados ao tronco. Mas a Bíblia diz assim: de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Olha que coisa interessante. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de matar, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. É engraçado que esse terremoto aconteceu só dentro do presídio. Só dentro do cárcere abriu todas as portas e abriu as correntes, e eles foram libertos. O carcereiro, naquela época que ele tomava conta dos presos, era assim: ele pegou a espada, ele ia se matar, porque ele sabia que o governador daquela época ia mandar chamar todo mundo. E se não desse uma boa explicação, se os presos não estivessem lá, ele ia mandar degolar todo mundo. Porque quando Pedro, lá em Atos 15, se eu não me engano, ele foge da cadeia, o governador manda chamar todo mundo, desde a porta principal até lá no fundo, dizer aonde que está o preso. Aí ele mandou a punição para todos, mandou todo mundo, foram decepada a cabeça deles. Então era assim nessa época. Por isso que o carcereiro, ele foi, desembaiou a espada para se matar, porque ele sabia que ele ia morrer. Mas no entanto Paulo gritou: não te faça isto, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida conduziu-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa interessante. O evangelho, ele vai
como ele não faz acepção de pessoas, ele salva uma mulher rica da cidade de Tiatira, depois ele salva uma menina grega, pobre, e ele vai e salva esse carcereiro. Esse carcereiro, ele era de classe média, ele seguia a religião dele, era a religião dos romanos, naquela época. Então você vê que coisa interessante. E o carcereiro foi, se jogou aos pés do apóstolo Paulo e aceitou Jesus. Então eu falo para as pessoas que o evangelho ele não tem distinção de cor nem de raça. Verdade. Nem se é rico, nem se é pobre. Obrigado. O evangelho é para todos. Como foi para mim, é para nós todos aqui. Amém? Os homens, ele pode colocar Paulo atrás das grades, mas não pode enjaular sua alma. Eles podem algemar suas mãos, mas não podem algemar a palavra de Deus em seus lábios. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Paulo era uma pessoa que orava muito e clamava muito naquela época. Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da intercessão. Glória. Que deve ter hoje nas nossas igrejas, o ministério de intercessão. Verdade, Deus. As pessoas elas têm que orar de manhã, de tarde Deus. e de noite. Isso aí. Porque, do mesmo jeito, porque todos nós aqui, todos nós, sem exceção, nós somos fruto de oração. O seu pai, pastor, orou muito pela sua vida. Verdade. Seu pai, eu tenho certeza que orou muito antes da senhora casar. O seu pai orou muito um varão para a senhora. Foi assim, não foi? Das minhas filhas também. E nós continuamos orando até hoje. Foi no caso que minha esposa falou, que nós temos 5 filhos. A mais nova já está frequentando uma igreja aqui embaixo, que é Jerusalém. Ela está indo sozinha, né? E meu filho Davi, não sei o que aconteceu, ele veio e pediu para a mãe, eu quero ir para a igreja. Ele e a nona. Glória. Ele tem um enteado. Aí nós fomos. Que igreja que você quer ir? Nós queremos ir numa igreja Shekinah, que tem ali do lado da penitenciária feminina de Santana. Aí nós fomos lá de manhã. O culto foi legal e tudo, uma bênção. Tá? Ganhei uma Bíblia de presente, meu filho também. Aleluia. O pastor deu uma bênção, muito legal aquele pastor. E meu filho gostou, a nora também gostou. E domingo, infelizmente, eu não vou poder estar lá, porque eu vou estar trabalhando, senão eu não estaria. Mas o meu filho falou que quer ir, tudo, menos mal. Porque eu tive um privilégio, viu, pastor? Dos meus filhos, dos 2 filhos mais novos meus, quem batizou foi eu. Oh, glória. Eu tive essa oportunidade de fazer isso. Se eu não tivesse na igreja, não tivesse hoje um pouco de conhecimento que a gente tem, acho que outra pessoa ia fazer isso. Mas eu tive a oportunidade, Deus me honrou, e o pastor Glória. na época me honrou, e eu tive a oportunidade de batizar os Aleluia. dois. Olha que coisa interessante, né? Então assim, eu vou falar agora um pouquinho de 2 personagens na Bíblia. Eu vou continuar falando de Paulo, mas eu vou falar de um outro personagem também na Bíblia, que é Jonas, né? Jonas, ele foi um grande homem de Deus. Mas eu vou fazer uma comparação de um homem que ora e de um homem que não ora. Olha a diferença. Jonas, no capítulo 1, vai falar sobre o chamado, a fuga e a abolição de Jonas, né? E Paulo, lá em Atos 25, ele apelou para César, que Paulo ele tinha cidadania romana, então ele apelou para César. Então se você apela para César, então para César você vai. E em Atos 27, Paulo embarca para Roma. Olha a viagem dos dois como foram. A viagem de Jonas é sem projeto espiritual. Paulo sabia para onde ia. Porque Jonas, o que ele faz? Deus manda ele ir pregar para os ninivitas, ele desce até Jope, pega um barco e vai para Tarsis. Tarsis, hoje, se a gente for ver, é Espanha, né? Então ele acha que ele vai fazer um cruzeiro, ele vai entrar naquele navio, ele vai ficar ali, tal, beber, né?
Os cruzeiros têm tudo isso hoje, né? Tem boate, tem piscina. Ele achou que ia fazer isso. Jonas era meio folgadão, né, meu? Então, e Jonas usa da sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer com que os outros possam ser livres. Jonas entra no barco para dormir. Pode ver lá, Jonas 1:5. Ele entra no barco e dorme mesmo. Paulo entra no barco para despertar as pessoas. Jonas não ora, pelo contrário, ele dorme o tempo todo. Paulo entra no barco e ora por todos. Jonas quer ser lançado ao mar. Paulo é apaixonado com a vida. Se não sair do mar, ele ia morrer. Paulo é apaixonado pela vida. Jonas prefere morrer. Paulo aceita obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Paulo obedece. Jonas perde o respeito de todos. Paulo, pelo contrário, cai na graça de todos. Jonas provoca a tempestade. Paulo acalma os outros na tempestade. Jonas nega sua fé. Ele diz temer a Deus, porém não obedece. Paulo, mesmo preso, se torna o homem mais livre do navio. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui para vocês, pode guardar isso. Aonde seus pés não chegam, os seus joelhos em oração te levam. Eu creio, Deus. Se você orar aqui, pastor, orar com uma pessoa lá no Japão, pode ter certeza. Pai. Deus vai responder a sua oração. Ai, em nome de Jesus. Bom, e vamos indo aqui, né? Agora eu vou falar de umas pessoas, umas orações, né, do Antigo Testamento. Algumas pessoas que oravam, e oravam muito no Antigo Testamento, né? Abraão orou, o rei Asa também orou, Esdras, no capítulo 9, ele faz uma grande oração, Neemias, no capítulo 1, no capítulo 9, ele ora, e no capítulo 1, ele ora por um lugar que provavelmente acho que ele nem conhecia, que era Jerusalém. Ele estava a 1.500 quilômetros de distância, mais ou menos. Então, quando ele soube da situação de Jerusalém, ele chora, ora e faz o jejum. Então ele deu uma ênfase à oração do que à obra. Ele orou 120 dias, a obra foi 52 dias. A Bíblia não fala, mas os grandes pregadores falam que ele orou 120 dias. Daniel também orou. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, os meninos também, na fornalha dele 7 vezes mais. Então, esses meninos sempre foram de oração. Eles estavam na Babilônia, mas eles não pertenciam à Babilônia. Então eles se lembravam, né, do passado, onde eles viviam. Então, Daniel sempre em oração. Ele faz uma oração no capítulo 9 que ele vai interceder pelo seu povo. Davi também é um grande orador. E Davi, ele ora muito. Dos 44 salmos de oração, 29 são de autoria de Davi. Somente 29 salmos ele fez de oração. Elias, ele ora. Olha que engraçado. Ele ora e pede a morte. Ele estava com medo de Jezabel. Um homem que falou segundo a minha palavra: não vai chover, e não choveu 3 anos e meio. Eliseu também ora. Ezequiel ora. Ana, ela orou e orou muito. Ela pede um filho para Deus. Deus dá 6 filhos para ela. Olha que coisa interessante. Acho que se essa mulher tivesse vivo orando até hoje, já tinha um monte de filho. Misericórdia. Não tinha parado de ter filho. Não é verdade? Coelho. Rei Ezequias também ora. E o rei Ezequias faz uma oração que ele clama a Deus. Acho que ele vira o rosto para a parede e clama a Deus. E Deus, ele dá vida para ele, acrescenta na vida dele mais 15 anos. Olha o poder do clamor, olha o poder da oração. É Deus. Feito através da nossa vida quando a gente se posiciona para Deus. Verdade. Eu, Celso, falando, eu oro muito pouco. Eu, Celso, tenho que tomar vergonha na cara e orar mais. Verdade. Né? Também. Tá. Tanta coisa que a gente lê na Bíblia, né? E tem a oração de Jabes também.
né? Uma oração curta, 2 versículos, tem lá em Juízes, não, 1 Crônicas, quer dizer, desculpa, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, e Jonas faz uma oração também. E Deus escuta a oração dele. Jacó ora, Josafá ora, Jeremias ora, Jonas ora. Ah, Celso, você falou que Jonas não ora, realmente, no capítulo 1 ele não ora mesmo. Ele vai orar quando ele cai no mar e o peixe engole ele. Ele fica 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Eu não acho que ele chegou, pelo amor de Deus, eu acho que ele gritava lá dentro: socorro, Senhor, pelo amor de Deus, me tire daqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Provavelmente foi assim. Ele deve ter gritado muito lá dentro. Josué também ora. Manoá, pai de Sansão, também ora, faz uma oração. Salomão, quando é construído o templo, ele faz uma oração de 40 versículos mais ou menos. Está lá em 1 Reis 8, 22 ao 61. Moisés também ele ora, ele intercede pelo povo. Moisés é um grande orador. Ele passa 40 dias e 40 noites aos pés do monte, né? E ali ele passa conversando com Deus ali. O que ele falou, o que ele pediu, nós não sabemos, né? E ele fica ali, orando, intercedendo. Aí quando ele desce do monte, a gente vai escutar. Muita gente fala que foi, acho que o primeiro carnaval que houve na terra foi lá, né? O pessoal tocando seus tambores, mulheres nuas, seminuas, adorando um bezerro de ouro. Moisés fica irado e quebra as tábuas, né? Mas ele intercede pelo povo, né? O povo saiu do Egito, mas o povo nunca esqueceu o Egito. É Deus. Sempre lembrava das coisas do passado, né? E tem umas orações também no Novo Testamento. Tem muita oração, né? Se a gente for ver na Bíblia, muita oração. Acho que se a gente passar aqui, eu gosto de culto assim, sabe? Culto que mexe conosco, culto que mexe com o nosso brilho, falar sobre oração, né? E eu achava que, minha opinião, que quando a gente faz campanha sobre oração, a igreja fica vazia. Quando a gente faz campanha, entrega de chave, entrega de carro, a igreja lota. Ou vai vir um cara aqui, o cara revela RG, CPF, número de telefone. Glória a Deus, aleluia, né? Mas eu prefiro ficar com a palavra. Glória a Deus. Que eu falei nela, que salva, cura e liberta. Eu gosto de palavra. Eu sempre falei, o pastor pode vir aqui, ele pode pregar, pode falar o que for aqui em cima, baseado aqui dentro da palavra. Eu sempre me escuto e falo, glória a Deus, aleluia. Eu saio daqui mais renovado, sabe? Que eu gosto assim. Porque eu sei de onde Cristo me tirou e eu falei para mim mesmo um dia, eu falei assim, eu nunca mais vou ser enganado. Nunca mais. Aleluia. Então, eu vivo no YouTube, assim, não sou viciado, mas gosto de muita coisa do YouTube, que gosta, tem um aplicativo que chama Pinterest, né, que tem muitas pregações, muitas coisas que eu li ali e aprendi. E quando nós estávamos na outra igreja, eu tirei muita pregação dali, muita palavra dali do Pinterest, né, mas senhora, ficamos quase um ano lá. E foi assim que eu aprendi. Se você tem uma ferramenta dessa na sua mão, por que você não usa ela para você aprender? Né? É lógico, se você clicar em qualquer outra coisa, vai aparecer aquilo. Então você vai clicar naquilo que você quer ver. Verdade. Né? Então por isso que eu gosto. Tem no Google também. Às vezes eu fico em casa, pastor. Às vezes eu fico 1 hora no versículo, mais ou menos. Eu pego outro livro aí, mas eu não entendi isso. Eu vou no Google, pesquiso e tal. E eu passo meu tempo assim, né? Então por isso que eu falo, a palavra, a leitura da Bíblia, a oração, ela tem que estar no mesmo nível. Então eu acho que eu leio muito, estudo muito e oro menos. Então eu acho que eu tenho que começar a orar mais, né? E tem orações também, né?
eu falo orações porque isso é sinônimo da palavra clamar, né? Então assim, ó, engraçado que Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia escolher da forma dele e da maneira dele, correto? Ele poderia falar assim: como não? Senhor, pastor? Tiago, você vai ser um dos 12. Celso, você vai ser um dos 12. Fulano, ele poderia fazer isso? Poderia. Mas não. Olha o que ele faz lá em Lucas 6,16. Jesus ora para escolher os seus 12 apóstolos. Olha como que é interessante. Então, o que a gente aprende? Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir para Deus. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é a gente, Senhor, eu quero namorar aquela menina e pronto, acabou. Não é assim. Primeiro tem que colocar o joelho no chão, né? E mesma coisa o homem, né? A mulher, o homem, arrumar um serviço. Eu penso assim, eu faço segurança, né, pastor? Eu já recusei muito emprego para ganhar até que bem. Mas a gente que é cristão, a gente não pode trabalhar em qualquer lugar. Eu não vou trabalhar de segurança numa casa de prostituição. Isso jamais. Eu vou lá que eu vou. Não. Nós não estamos. Tem gente que não está preparado para essas coisas ainda. É lógico que tem irmãos que vai para esse lugar e faz esse tipo de trabalho. Eu acho legal, gratificante. Mas eu nunca fiz e pretendo nunca fazer. Certo? Então, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Então, verdade, eu fujo dessas coisas. Então, eu oro para que eu tenha um emprego, pelo menos um emprego decente, um emprego digno. Não que os meninos façam, eles não sejam dignos para mim, né? Mas eu, Celso, penso dessa forma. Então, eu já recusei muito para ganhar até que bem, né, pastor? Eu falei, não vou não. Não vou. Os meninos nunca me chamaram no começo. Hoje, eles não me chamam mais, porque eles sabem que eu não vou. Né? Então a gente vê, né? E João 17, Jesus ele faz 3 orações ali, né? Primeiro ele clama ao Pai, que é chegada a sua hora, que ele vai para a cruz, né? Vai ser crucificado. Depois ele ora pelos discípulos, faz uma oração pelos discípulos, e ele faz uma oração para os cristãos, né? Ele ora por nós também. Ele não deixa a gente de fora. Ele ora por nós também. Nós somos cristãos. É verdade, Deus. Obrigado. Pequenos Cristo, nós somos cristãos. A gente não é crente, eu já falei. Crente é o Satanás, né? A gente não, nós somos chamados de evangélicos, né? De cristão, no livro de Atos. É a primeira vez que nós somos chamados, está escrito lá. E também tem uma oração que está lá em Atos 3, que vai falar de Pedro e João. Eles estavam subindo ao templo para fazer a oração, hora nona, se não me engano. E essa hora nona seria mais ou menos às 3 horas da tarde. Eles foram e tal, aí eles encontram um aleijado de nascença, né? Ele está ali mendigando, pedindo uma moeda, isso aqui. E o poder da oração é tremendo na vida dessas pessoas, que às vezes eu fico me perguntando. Uma vez perguntaram para mim, Celso, os mesmos milagres que foram feitos antigamente acontecem hoje? Sim. Então, amigo Moisés, que ele teve Covid, ele ficou internado no vermelhinho, graças a Deus, através, não da minha, mas todas as orações de muita gente, ele está vivo hoje. Ele está lá, meu amigo, meu amigão, sabe? E ele é a esposa dele. Esqueci até de convidar ele para vir hoje. Nós tivemos também problemas em casa, a sogra estava com câncer, né? Todo mundo ficou desesperado. Eu fiquei calmo, por Deus eu fiquei calmo. Eu falei, essa doença não é para a morte. Essa doença, nós vamos dar grandes testemunhos ainda. Aleluia. Deus fez para nossas vidas. Na época de Covid, eu pressão alta, esposa com pressão alta, sogra operou, tirou a mama,
câncer, né, tudo, fez quimioterapia, radioterapia, no final ela tocou o sino e Deus curou ela. Graças Glória a Deus. Então esse é o nosso testemunho, né? Eu falei para ela, Sônia, e se acontecer alguma coisa para você? Eu falei mesmo para ela, se você morrer, ele vai continuar sendo Deus. Você vai para a glória. Nós vamos continuar aqui nesse lugar. Então isso é o poder de Deus, é o poder da oração. Que quando eu falei que nós somos mais de 60 milhões, imagine se a gente ajudasse pelo menos e orasse. Ninguém seguraria a gente. Isso é impossível. Mas a gente, em vez de fazer isso, a gente fica brigando. Minha igreja é melhor. Minha igreja é melhor. É, Deus. Cristo não é mais o dono da igreja. É, Senhor. Eles têm CGC, CNPJ, outras igrejas, não, o dono aqui é, sabe, vem uma empresa. Tudo bem, glória a Deus, aleluia. Nós não estamos aqui criticando. Eu sou um cara que eu trabalhei 32 anos dentro de um presídio, né, pastor? E vi muito gente da Universal indo na igreja pregando o Evangelho e muita gente sendo liberta, batizando muita gente, o pessoal da Deus e Amor, Assembleano, Congregação Cristã no Brasil. Vamos fazer o seu culto da sua forma, do seu jeito. Conheço uma missionária que prega o Evangelho no presídio há mais de 40 anos. Eu nem trabalhava ainda, ela é nossa amiga. Desse tamanho, mulher, assim, você precisa de meu respeito. Ela entrava dentro do raio para pregar o Evangelho lá dentro. Eu falava, caramba, falava o seguinte, irmão, assim, assado, orava, contava, o estudo está aqui, explicava, paz do Senhor, fica com Deus, virava as costas, embora, sabe? Não fica muito de titi, não. Era assim que ela fazia, é assim que ela faz até hoje. Então, esses dois, eles estão descendo, aí o cara pede mais bola, eles falam assim, ó. Não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levante e ande. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder da oração. Eles estavam orando. Então quer dizer que eles iam lá, orar lá todo dia. E a Bíblia diz também, lá em Hebreus 10, 22, diz que as nossas orações elas têm que ser sinceras também. Não adianta a gente só orar. A oração tem que ser sincera. Verdade, Deus. A gente mora, tem os vizinhos e tal, e às vezes os vizinhos não são convertidos. Às vezes nós cristãos brigamos com o vizinho. A gente tem que, ao invés de brigar com o vizinho, a gente tem que orar com o vizinho. O pessoal lá falou que ia matar o nosso gato. Né? Eu falei, caramba, isso que é crente, imagina se não fosse. Né? Não é verdade? Só porque os gatos saem daqui, não, faz o que você quiser. Eu vou perder meu tempo discutindo essas coisas. Né? Então a Bíblia fala isso aí, que as nossas orações têm que ser sinceras. E a Bíblia também diz que a oração ela deve ser com fé. Porque a gente pede e não sabe pedir. A gente tem mania de ficar pedindo algumas coisas e eu acho que isso não agrada a Deus. A gente pede uma casa sim, porque a gente quer ter uma casa, quer ter um conforto, né, pastor? A gente quer ter um bom carro. Isso é luxo, não. A gente trabalha. Não é verdade? Então, se a gente trabalha, por que não a gente ter uma boa casa, Verdade, um bom carro, né? Ajudar os filhos e tudo, né? Eu falei, sem demagogia nenhuma. Na nossa casa tinha culto, pastor, ali na Parada Inglesa, 30, 40 pessoas. E graças a Deus a gente sempre tinha uma cesta básica que eu ganhava dos irmãos para fornecer para as outras pessoas. Eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Eu gosto de ajudar os irmãos. E a oração deve ser com fé, né? Mas também tem motivo pelo quais Deus não ouve as nossas orações. Ele não ouve de jeito nenhum. Se nós colocarmos o joelho no chão e orar, irmão, Deus mata esse irmão assim, sabe? Não ouve uma oração dessa. De jeito nenhum. Se ele quer que todo mundo seja salvo, por que ele quer ver a morte do ímpio? Ele não quer ver a morte do ímpio, ele quer que o ímpio
dobra o joelho e aceita, que nem nós fizemos. Levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo. Não é verdade? Tipo assim, ó, pedir algo errado por diversão ou por razão egoísta. Pedir sem fé, pedindo sem fé, Senhor, né? Guardar maldade no coração. Outra coisa também, né? A gente orar e pedir para Deus, Ele não aceita quando a gente permanece no pecado. Pecado é o quê? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Verdade, Deus. Eu não vou colocar nome em pecado de ninguém aqui. Graças a Deus eu fui liberto disso. Deus me libertou. Eu falei que nunca mais ia beber na minha vida e hoje isso não me atrai em nada. Não obedecer à lei de Deus, servir a Deus de forma digna e desviar os ouvidos da lei, né? Pastora, pode colocar aí já? Só segurar e desviar o ouvido da lei. A lei a Bíblia fala nessa parte do livro da lei. O livro da lei é isso aqui, né? É a Bíblia. Glórias. De noite. Obrigada, Deus. Não é verdade? Então é isso daí que eu queria falar para os irmãos. Clamar é tudo isso daí que eu falei. Clamar a Bíblia diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta. Não é secreto, Senhor. Você pode gritar quando você estiver na sua casa, falar baixinho com Ele, da forma que você quiser, Ele vai escutar. E eu tenho certeza, da forma que a gente fala, da maneira que a gente fala, que nós expressamos, os ouvidos dele estão atentos e vai escutar nossas orações. A missionária uma vez falou que orou 10 anos por mim. Aí eu fui numa igreja e falei que ela tinha orado por 20. Ela falou, não, eu orei só 10 anos, 20 não, né? Aí minha filha falou assim, não, é que ela ora pelo Senhor já faz, hoje, 37 anos, né? Mas em março agora, a gente vai fazer 38 anos de casado junto. Glórias. Foi difícil, né, pastor? E eu aceitei Jesus como um encontro de casais. E lá o pastor fez o apelo, levantei a mão, aceitei Jesus. Eu dei umas escorregadas aqui, umas escorregadas ali. É porque nós somos homens, nós somos falhos, né? Porque até então a gente não entendia o que Deus queria. Deus. Porque eu não entendia o que Deus queria na minha vida. Então foi assim a nossa aceitação a Jesus. Aceitei Jesus, fiquei que nem um crente caindo, pé na igreja, pé no mundo. Mas hoje estou aposentado, né? E eu sinto falta de algumas coisas. Então eu sempre falo, né? Eu sinto falta de pregar o evangelho assim, os presos lá no presídio, né? Porque quer queira ou quer não, roubou, estuprou, isso daí vai ter que pagar com a justiça, mas ele tem que anunciar as boas novas. Não importa. Muitos crimes ruins que aconteceram e tal, mas não estou aqui para julgar. Perante o Todo-Poderoso Jesus, nós somos todos iguais. Nós não somos juízes. Verdade, Deus. Quem vai decidir que vai para o céu, que vai para o inferno, é Ele, isso mesmo. A gente não se preocupar só em pregar o Evangelho aqui fora, né? Eu sempre estou orando pelos irmãos que estão na unidade pregando. Eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, mas muito difícil mesmo. Existem algumas barreiras ali que precisam ser quebradas, né? Mas tem muitos irmãos que eu conheço que até hoje eles pregam 10 anos, 15 anos. E eu tenho a oportunidade ainda de trazer um deles aqui, ou dois deles aqui, um dia no culto de sábado, né? Se o pastor permitir, trazer eles aqui para ele pode trazer. A experiência deles. A irmã Sônia já conhece eles, né?
A casa tá aberta. Queria trazer um, né? Eu até esqueci o nome dele. O bicho ele bate sem dó, meu. Ele bate sem dó. Eu olhava assim, os presos assim e tal, ele sem dó, bate mesmo, sem dó. Eu falo assim, irmão, senhora, tem que ser assim. Comigo foi assim. Um dia eu tomei vergonha na cara e hoje eu tô aqui. Tem irmãos que saem de São Paulo, esse irmão ele vem de gravata, ele vai pregar o evangelho lá em Presidente Venceslau, Pacaembu, naquela região lá, longe da Betel. Ele sai daqui. Não é financiado pela igreja nem nada, mas ele sai daqui para pregar o evangelho lá. Olha que coisa interessante. Isso é tudo pelo amor de Cristo. Eu oro por essas pessoas. O irmão, você fala assim, irmão Celso, eu nunca esqueci de você nas minhas orações. Eu falei, amém. Por isso que nós hoje estamos de pé. Por causa dessas orações. Verdade. Simples que eles fazem, você precisa viver. E ele tinha uma oportunidade. Um dia lá conhecer, você vai ver com o quê? Primeira impressão assim que fica meio simples, mas é muito legal. É Deus, tu és lindo. Ver assim as pessoas gente orando e as pessoas vindo assim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar. Os grandes pregadores aí, esses grandes heróis da fé, eles oravam muito. Não dava para o lugar e Deus falava, não é naquele lugar, você vai para outro. E é assim que ele fazia. Assim, tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria deixar para a igreja. Amém. Tá bom? Coloque esse louvor para nós, por favor, pastor. Quer te louvar? Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és fiel na tua palavra, Pai. Aleluia, Pai. Tu és lindo e maravilhoso. Louvado e exaltado é teu nome.
Obrigada, Deus. Louvado salta de teu nome. Glórias. Obrigada, Senhor. Tu és lindo e maravilhoso. Aleluia. Se tornou um deserto. Posso ter coragem de confessar isso ao Senhor? Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, Jesus! Senhor, minha oração se tornou uma servidão. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Levanta suas mãos aos céus e ore comigo. Abre o céu, Senhor. Quantos querem? Quantos querem? Deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Bate no seu peito e diga: sou eu, Jesus. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, tu és lindo. Muito obrigado, Senhor. O salmista, ele diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virão o meu e o seu socorro. Glórias. Amém. Posso fazer uma oração, pastor? Para encerrar? Posso. Obrigado, tá, pastor? Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Aleluia, Senhor, Pai. eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela sua oportunidade que o Senhor me deu hoje, Pai. Eu quero dizer para ti, Senhor, que eu, Celso, sou pó, barra e cinza, Pai, mas eu sou obra das tuas mãos, Senhor. Não tem palavras na minha boca para te dizer quão grande é o Senhor. Nós só estamos aqui hoje pela sua incomensurável graça, Senhor. Ah, Pai, eu quero te pedir também pela vida dos pastores aqui dessa igreja, Pai. Abençoe o pastor, abençoe a sua esposa, a pastora. Eles não estão aqui hoje, Senhor, mas eu tenho certeza que eles estão ouvindo o culto lá na casa deles. Então, Pai, essa mesma bênção que foi derramada aqui hoje, Pai, eu te peço, derrama essa bênção lá na casa deles, lá em Barueri. Eu também quero te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui nesse lugar. Quero agradecer também, Senhor, pela vida
dos irmãos e das irmãs que não puderam vir também. Nós sabemos que hoje foi um dia chuvoso, que alagou vários bairros, várias ruas, Pai. Eu te peço, Senhor, a mesma bênção que o Senhor derramou aqui, Senhor, Oh, o Senhor derrame também Aleluia, essas derrama, bênçãos Pai. na casa de nossos irmãos. Quero também orar e pedir pelo vizinho da esquerda. Abençoa ele, Senhor, que ele tenha uma semana de vitória. O vizinho da direita também. Abençoe nosso vizinho da frente e dos fundos, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa cada um deles. Abençoa também, Senhor, todos os moradores aqui dessa rua. Eu quero declarar nessa noite que o Jardim Brasil é teu, Senhor. O estado de São Paulo é teu, Senhor. Por mais que o prefeito de São Paulo venha dar a chave para o rei Momo, para o rei da folia, para o carnaval, Senhor, mas eu quero declarar aqui nessa noite que São Paulo é do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus além de ti, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, Pai. Eu quero agradecer pela minha vida, pela oportunidade, quero agradecer também pela vida da minha esposa, pelo ministério dela, quero agradecer também pelos meus filhos, pelos netos, todos os meus familiares. Eu quero te agradecer. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém e muito obrigado. Yara. O poder da oração. Orar é se expor, é abrir o coração, é falar com Deus.